Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos vocês neste dia e nesta hora. Meus irmãos, nós vamos falar, refalar aqui sobre essa questão da adultização infantil. Se você vier aqui no meu canal, nós temos aqui vários vídeos falando sobre isso. Tem até um vídeo mais recente meu aqui, que nós falamos sobre a questão do pregador mirim, do Miguel, e naquele vídeo em questão eu critiquei as pessoas que estavam tratando o Miguel como um adulto, tanto na exposição quanto na crítica. Os críticos também que diziam que estava errado aquele jovem estar pregando, também o trataram como se ele fosse um adulto, que também foi errado. Naquela ocasião, eu defendi e defendo ainda que o rapaz não tem culpa, que a criança, em síntese, não tem culpa disso. Os culpados são os pastores que levam essas crianças para os seus púlpitos e também os pastores que deixam essas crianças estarem pregando no lugar de adulto. Já era uma preocupação minha há 7 anos atrás. Eu vinha falando sobre isso aqui no YouTube e, graças a Deus, houve uma... Eu falava para dentro da minha bolha, para dentro da questão dos evangélicos, dessa adultização, onde eu vi esse nome, irmãos, pela primeira vez, de adultização de criança num púlpito, foi uma revista chamada O Obreiro, da CPAD, se não me falha a memória, de 2008 a 2009, por ali. A CPAD lançou uma revista chamada O Obreiro, eu acho que era a CPAD, sim, era a CPAD, eu tenho certeza, só não tenho certeza do ano. E na capa dessa revista, eu devo de ter ela por aqui, só que é muito documento que eu tenho em biblioteca e revista, então, em artigo e periódico, tem um monte ali para baixo, eu não vou mexer naquilo, porque a poeira vai vir junto. Mas nessa revista, em síntese, havia já um chamado de atenção para essa adultização infantil, essa exposição precoce. Eu não me recordo bem quem foi o pastor que teve a feliz percepção disso. E foi ali que eu, lendo aquela revista, entendi que precisava se fazer alguma coisa dentro do campo do qual eu estava inserido na época, que era o campo das Assembleias de Deus. Fizemos ali uma luta muito boa, muito aguerrida, para preservar as crianças e não deixar isso ir avante. De questão de criança estar pregando, estar cantando e assim por diante. Essa questão de adultização dentro do meio gospel, ela não é nova, tá? Ela não é nova, ela é bastante antiga. Nós temos cantores que hoje são cantores históricos no meio gospel, que começaram como criança, logicamente, na indústria da própria música. Então não é uma questão de se expor. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, que ninguém pense que a gente está pegando carona no vídeo do Felca, porque o Felca a gente já vê, eu e a Débora já víamos o Felca com as reações dele, muito engraçada, muito humor, que é um humor mais ou menos que a gente gosta, um humor mais ácido. Então já éramos ali, já tínhamos o Felca ali como uma questão de humorista, mas quando ele partiu para cima das betes, a gente viu que havia uma coisa maior naquele rapaz, que há um propósito de vida muito maior na vida dele, e eu invoco a igreja aqui a orar pela vida desse rapaz. Tem 26 ou 27 anos, é um menino novo, que teve uma coragem, uma robustez de caráter muito grande na luta dele contra as betes, contra as casas de aposta online. Já foi uma coisa absurda que ele fez. E agora ele vem para cima de um assunto que está aqui, só que ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer tocar nisso. Então, eu vou pegar o vídeo mais antigo que eu tenho. Eu estou um pouco mais rechonchudo, tá? Como vocês bem sabem, já cheguei a pesar
147 quilos, eu acho. Então, eu estava bem mais rechonchudozinho na época. O vídeo deu uma qualidade muito ruim, porque era um celular bem inferior. Estamos falando de 7 anos atrás, então a tecnologia de 7 anos para de hoje, principalmente de celular, mudou muito. Tá? O vídeo você vai ver que já tinha um tom de dar um basta nisso, dessa adultização infantil dentro dos portões da igreja. E aí eu vou voltar aqui rapidamente para falar com vocês sobre a questão de hoje, o que eu quero pontuar aqui com vocês, trabalhando com criança como eu e a Débora trabalhamos, tá? Eu tenho uma filha que foi muito tentado da minha parte, todo mundo me tentava isso, a lançar a Débora como cantora, jovem, a lançar a Débora como uma escritora jovem, então eu dizia sempre, deixem minha filha ser criança, ela é uma criança, ela tem que brincar de boneca, ela tem que brincar de casinha, ela tem que estar na escola, deixem a minha filha em paz. E assim foi. Hoje a Débora é uma escritora, mas a Débora hoje tem 22 anos, completou agora dia 8 de agosto 22 anos. Então hoje a Débora já não é mais uma criança, a Débora é uma mulher hoje que saudável, graças a Deus, bem estruturada, bem instruída, ama a Deus, ama a igreja, ama Jesus Cristo de uma forma avassaladora. E isso tudo, irmãos, se deve muito a como nós conduzimos as coisas com a Débora dentro do escopo da igreja. Então, perceba bem uma coisa, rapidamente você vai ver o vídeo agora, você vai ver o vídeo que nós lançamos em 2018, tá? E antes de você ver esse vídeo, e aí a gente vai voltar também, antes de você ver esse vídeo, olha, se você tem filho, se você é casado, meu irmão, você precisa muito desse kit. Olha, Resgatando a Família Tradicional Cristã, tá? É um livro excepcional aqui para você. É Uma Viagem Chamada Casamento. Tem também Pai Ausente, Filho Delinquente. Irmãos, leiam esses livros, por favor. Sejam pais presentes na vida de seus filhos. Olha, tem esse aqui que saiu agora com a capa nova. Estratégia Matrimonial, tá? 7 pecados capitais de um casal. E também tem Ensinando a Criança no Caminho, os 4 pilares da educação eficaz. Esses livros aqui estão em promoção, tá? E agora eu vou te mostrar uma coisa, para você ter ideia do que eu estou falando. Quando as coisas dão certo, irmãos, quando a gente faz no tempo de Deus as coisas, olha só. A Débora tem hoje, sem ser precoce, tudo agora, já de maior, tá? Tudo agora, ela grande, olha, ela lançou Bem-aventurados Pequenos, ela já é formada em filosofia e está mestrando em teologia, tá? Bem-aventurados Pequeninos, ela lançou também Aprendendo com as Parábolas de Jesus, e saiu este mês, esse daqui, ó, dia 8, no aniversário dela, saiu esse livro aqui, Salzinho da Terra e Luz do Mundo, tá? Tudo livro infantil, para você ter uma ideia. E também o livro dela de adulto, que é Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Veja bem uma coisa, irmãos, quando a gente trabalha estruturado e deixa a criança ser criança, as coisas fluem. A Débora quem me ajudou a cartonar esse livrinho aqui, ó, do Rabisco, tá? Ela quem ajudou aqui com a montagem toda desse livretinho aqui, ó, desse gibizinho que eu escrevi, e as cartonagens são todas dela. Então, percebe que as coisas, quando você não atropela, quando você não faz, quando você não precisa do filho para ganhar alguns vinténs, a coisa dá certo. Hoje a Débora é uma das diretoras do projeto Deixar e Vir as Minhas Criancinhas. Então, eu vou passar esse vídeo para você, é um videozinho rápido de 13 minutos. Eu gostaria que você visse esse vídeo todo, é um vídeo antigo, como eu te falei, desde 2018. E esse vídeo está aqui no canal, pelo menos no Cria Também Pensar, ele está já há bastante tempo. E me parece que também está na Voz do Cristianismo, mas no Cria Também Pensar eu tenho certeza que ele está. Você vai poder buscar esse vídeo aqui no link na descrição desse vídeo aqui, vai ter um monte de outros links, a gente falando disso, ó, há maior tempão. Só que eu dou graças a Deus que o Felca rompeu uma bolha e chegou mais longe, tá? Mas eu falava para dentro dos nossos aqui como isso estava errado. Vamos ver esse vídeo aí, em nome de Jesus. Paz e graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento.
E agora eu quero, antes de falar aqui sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, é um assunto de extrema importância, eu quero convidar você aí a dar o like, curte aí o nosso canal, nosso novo canal que agora é Pastor Daniel Nascimento Oficial. Esse é o nosso canal, você curte o nosso canal, faz o seu comentário aí sobre esse vídeo que vai ser postado agora. E, irmãos, nós vamos tratar agora de um assunto que é de extrema relevância para a igreja. Nós estamos vendo o modismo tomar conta cada dia da nossa instituição chamada igreja. E como se não bastasse, agora está surgindo, isso já vem de tempos, o que eu vou falar aqui, mas agora está surgindo pregadores mirim com uma facilidade muito grande, está crescendo muito esse movimento de pregadores mirim, e este é o cerne desse vídeo que eu estou postando aqui no canal. Me pediram algumas sugestões, alguém me perguntou, algumas pessoas me perguntaram sobre esse assunto, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, o que a Bíblia tem a dizer sobre pregadores mirim. O título desse vídeo é Pregadores mirim, a nova heresia da igreja do século 21. Como se não bastasse a igreja do século 21 vender rosa, sal grosso, colocar pano de saco nas pessoas, ter movimento apostólico, movimento de pastora e outras heresias que já são grandes no nosso país, agora está sendo focado a questão do ministério mirim, do pregador mirim. Eu estou vendo na internet muita gente colocando, Deus usa quem Ele quer. Estamos vendo esse jargão ser colocado em Facebook, Twitter e assim por diante. As pessoas estão dizendo, não, quando Deus quer usar, Deus usa quem Ele quer. Será mesmo que Deus usa quem Ele quer? Será mesmo que Deus passa por cima deste livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, para fazer o que Ele quer? Irmãos, o que está revelado aqui nesse livro santo, Deus não vai fazer nada que que seja contrário a esse livro aqui. Esse livro aqui é o livro santo, é a questão basilar da igreja e está na Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre a questão do ministério infantil? Vamos ver isso aqui. A afirmativa de que Deus usa quem Ele quer, ela não se sustenta mediante as Escrituras Sagradas. Isso por quê? Porque o ministério da palavra, como Deus pode usar alguém no ministério da palavra? Deus não sai levantando por aí qualquer pessoa que diga que seja pregadora. Não, não é assim. Ela tem que passar no crivo desse livro aqui, da Bíblia Sagrada. Ela tem que estar nesse livro. Se ela está crivada nesse livro, ela tem um ministério. Se não está crivada, não tem ministério. É assim que funciona no reino de Deus. Deus deixou um manual para a gente seguir. E a questão aqui é, Deus usa quem Ele quer sem o critério bíblico? Será mesmo? Será que é Deus mesmo que está fazendo esse movimento para o bem da igreja, usando tanta criança em púlpito, crianças exortando a igreja, crianças exortando pastores velhos de cabelo branco, e a velharada também, os pastores também de cabelo branco que estão aí, também acham bonito isso e ficam levantando a mão e dizendo que Deus está usando. Irmãos, vamos acordar, vamos ter coerência numa coisa. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o ministério da palavra. Quando um pregador, nós temos que ser isso aqui, olhe bem, temos que ter em mente isso aqui. Deus usa quem Ele quer? Não, Deus usa quem está crivado na palavra que Ele deixou. Logo então, a pessoa será usada se passar no crivo da palavra de Deus. Então vamos ver aqui. Quando um pregador assume o púlpito, ele tem o poder de mestre ou de pastor naquela hora. Quando ele está com o microfone na mão, ele está ensinando o seu povo, ele está ensinando a igreja. Então pense bem nisso aqui. Uma criança de 9, 10, 11 anos sendo pastor da sua igreja, meu querido, quando ela está com o microfone na mão. Porque é ela que está expondo a palavra de Deus. É ela que está ensinando o seu povo. Pense bem nisso aqui. Você está dando algo que Deus deu para você como mestre, para ser feito por uma criança. É uma criança que está ensinando o seu povo. E o povo fica dando glória a Deus, eu não sei nem porquê com isso. Mas observe o outro critério aqui.
O segundo critério que eu quero passar com você é, o primeiro critério, quando um pregador assume o púlpito, ele assume a função de pastor, de ensinador da igreja. E isso não é para criança fazer, isso é para adulto fazer. Segundo ponto, segundo critério bíblico, vamos dividir esse segundo critério aqui em A e B. A Bíblia diz que o pregador deve manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que maneje bem a palavra de Deus. Isso não é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Ele tem que conhecer muito esse livro aqui. Ele tem que conhecer esse livro de capa a capa. Ele tem que fazer desse livro a moradia dele 24 horas. Então, irmãos, vamos ser sinceros. Onde é que uma criança tem o poder das Escrituras de estar nela meditando dia e noite? Se bem que nem velhos estão fazendo isso mais, nem pastores idosos fazem isso. Imagine criança. Um outro ponto aqui. Não deve ser neófito. O obreiro não deve ser um neófito. Isso é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. O que é um neófito? É alguém que literalmente pequeno, é alguém literalmente novinho demais, é algum novo convertido, alguém que nasceu agora. E queridos irmãos, alguém com 10 anos, 11 anos de idade, 8 anos, não tem nenhuma experiência com a palavra de Deus. Não existe como a gente não chamar, são neófitos na fé. Uma criança é um neófito, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe nem o que ela está falando, ela simplesmente está imitando outras pessoas falarem. Então observe bem o mal que nós estamos abrindo para a igreja do Brasil. A igreja do Brasil já abriu muitas portas de males sobre ela, mas essa vai ser uma das piores, está sendo uma das piores. Estamos andando a passos largos para a maior tragédia teológica de todos os tempos. Estamos vendo isso se perpetuar na internet, e o pessoal vai colocando, quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer. Aí vai colocando assim, eu tenho 1 ano de crente e estou pregando. Está errado. Mesmo um adulto tendo 1 ano, 2 anos, 3 anos de crente e está pregando, ele está totalmente contra as Escrituras. Ele não tem nenhuma base bíblica para estar pregando nada, ele tem que aprender. Ele tem que viver aprendendo para depois ensinar alguma coisa. Isso requer tempo. Isso requer tempo. Imagina uma criança. Devemos lembrar também devemos lembrar de uma posição aqui bem interessante. A posição de pregador e de ensinador é de quem está com o microfone na mão. Então tome muito cuidado, meu querido pastor. A quem você está entregando o seu púlpito? Logo, se ele ensina, deve exercer um cargo na igreja. Perceba bem uma coisa. Se a criança ensina, se a criança prega, o que impede ela de exercer um cargo na igreja? O que impede uma criança de ser presbítero? O que impede uma criança de ser diácono, de ser pastor? Use a lógica então. Então consagre um menino de 10 anos a pastor. Consagre um menino de 11 anos a pastor na sua igreja e deixe ele pastorear a sua igreja. Use a lógica, porque se ele não serve para ser pastor, para ter uma tamanha responsabilidade dessa, ele também não serve para estar pregando. É simples a matemática, minha gente. Nós estamos chamando de bem aquilo que Deus chamou de mal. Vamos acordar, vamos ter um bom senso nisso. Olhe bem uma outra coisa aqui para a gente encerrar esse vídeo. Devemos lembrar bem que quando Deus chama uma criança, no Antigo Testamento, nós vemos assim, Deus chamou, Deus disse que daria príncipes como criança a Jerusalém. Isaías capítulo 3, versículo 1 ao versículo 26, Deus está punindo uma nação. Quando Deus dá crianças no lugar de homem, é porque Deus está punindo tal nação. É porque Deus está dizendo, olha, vocês não levam nada a sério. Deus está dizendo, vocês chegaram ao topo do limite da avacalhação, então eu vou dar criança para falar para vocês. Quando Deus coloca uma criança num trono de Israel, Ele está chamando Israel de pessoas que são piores do que criança no seu intelecto, no seu entendimento. Gente, só é acordar e olhar as Escrituras Sagradas. A Bíblia não tem nenhum consenso com isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo crianças de verdade, que deveriam estar brincando de carrinho, tomando púlpito e exortando igrejas até mesmo históricas.
Então entenda bem isso aqui, quando Deus dá crianças como líderes, quando Deus dá criança como governadores, Deus está punindo a nação. E eu vou trazer isso para a igreja do Brasil. Quando Deus dá pregadores crianças a uma igreja, é porque quem está ouvindo ela tem um intelecto igual ao dela. A Bíblia diz a gente, sede, pois, como criança, mas não manda a gente ser menino. A gente tem que ter um discernimento para fazer isso aqui. Criança, querido, tem que estar no lugar de criança. Quando crianças pregam, é a demonstração viva de que Deus está afirmando que o nosso raciocínio é tão débil, é tão pequeno, que até um menino pode nos ensinar. Então pense bem nisso aqui. Pense bem nisso. Não é uma bênção quando criança está pregando nos púlpitos da igreja. Deus está amaldiçoando a gente. Deus está dizendo ao Brasil, vocês não têm intelecto nenhum. Vocês não estão levando a sério as escrituras sagradas. E por isso eu dou pregadores criança a vocês. Porque é isso que vocês são. Não passam de crianças na casa de Deus. Queridos, que Deus nos guarde. Porque nesse país ainda tem homens de Deus comprometidos com a palavra de Deus para falar a verdade. Então, meu santo e minha santa, você que está me vendo, passe esse vídeo adiante, passe esse vídeo para o seu pastor. Não permita, meu amigo pastor, com que crianças tomem seu púlpito. Não permita com que novos convertidos tomem o seu púlpito. Não faça essa loucura. Não faça isso. Deixe o seu púlpito para homens de Deus. Seja você este homem de Deus na sua igreja. Seja você este homem de Deus na sua casa. E queridos, está passando o nosso WhatsApp aqui embaixo. Você aí que quer nos acompanhar, tem uma pergunta a fazer, manda para o nosso WhatsApp, ou então deixa aqui embaixo também no YouTube, aí na descrição aí de comentário, você pode deixar a sua pergunta, deixa aí dá o seu joinha aí, curte o nosso canal. E eu também quero apresentar a você o nosso livro, que é o Manifesto de Jesus Cristo. É uma abordagem excêntrica sobre o Sermão da Montanha. Se você quiser adquirir esse livro, entra no nosso WhatsApp também. Nós estamos também no Facebook, Pastor Daniel Nascimento. Nos procura lá. E queridos, em nome de Jesus, não pense que eu estou aqui querendo ser o paladino da fé. Não, é que me perguntaram e eu estou respondendo. Crianças pregando na igreja é uma heresia sem precedente. Tomemos muito cuidado. Você pode me mandar aí depois aí, mas Samuel foi chamado pequeno, mas quando assumiu já era grande. Mas Davi foi ungido bem jovenzinho, mas quando assumiu já era velho. Então vamos ter uma ciência de uma coisa, gente. Quando crianças governam, é porque Deus está punindo uma nação. Quando criança prega na igreja que só tem adulto, é porque Deus está dizendo aos adultos dessa igreja, vocês não têm nenhum vínculo com as Sagradas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde. Esse foi mais um momento ao pé da cruz. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bem, queridos, você viu aí o vídeo. Nós já vínhamos falando sobre isso. Se eu for colocar todos os vídeos que nós falamos aqui, tem um polígrafo meu e da Débora aqui, nós falando sobre essa questão da adultização infantil dentro das igrejas evangélicas. E há perigos recorrentes agora de que haja uma regulação, ao menos em redes sociais, e um perigo não é da rede social, porque isso tem que ter, tá? Uma das coisas que foi levantada lá pelo próprio Felca foi a questão de desmonetizar qualquer e desincentivar, não entregar vídeo em que crianças estejam expostas desse jeito. Uma criança, irmão, na verdade, ela só sabe imitar o adulto que está próximo dela. Uma criança, ela não tem inspiração bíblica para fazer nada. Veja, Paulo, quando quis chamar a igreja de Corinto de uma igreja carnal, ele chamou a igreja de Corinto de meninos na fé. Por que Paulo usa esse termo pejorativo de dizer meninos na fé para incitar uma igreja a entender que aquela situação esdrúxula da qual eles estavam passando, espiritualmente falando,
era uma situação de menino. Por quê? Vós, como vocês sendo carnal querem entender as coisas espiritual, vocês são meninos na fé. Veja só isso aqui. Veja bem aonde chegamos. Veja. É em 1 Coríntios capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Porque meninos, irmãos, têm umas coisas meio que complicadas. Meninos não têm estabilidade emocional, estruturação espiritual, estruturação física, psicológica, para lidar com desafios gigantescos dos quais nós estamos inseridos como adultos. E irresponsavelmente, malignamente, pastores estão colocando crianças em púlpitos com uma sutileza ali de dizer que jovens na Bíblia começaram precocemente, quando na verdade a Bíblia não está dizendo isso. Tá? A Bíblia não está dizendo isso. Vamos ver. Vamos pegar teologicamente então agora essa questão de pregadores mirim. E eu não vou citar nenhum nome aqui de pregadores mirim, porque o vídeo não é direcionado a isso. As crianças que estão pregando em si. Eu não os culpo. Eu culpo os pastores que os chamam. A criança nisso é o menos, aliás, é o zero culpado. A culpa recai sobre o ministro, sobre o ministério da igreja, que deixa com que uma criança tome o seu púlpito, quando na realidade, irmão, é um sacrilégio que fazemos que é feito com a igreja e com a própria criança. Rapidamente, vamos entrar nesse assunto agora, mas rapidamente eu quero chamar a sua atenção, se você não tem, irmãos, o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Esses são livros que você deveria ter para se guiar. É Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, e também as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Você que é pastor e quer uma doutrinação sólida na sua igreja, pega esses 3 livros aqui, gente, e leva também o da Débora junto, ó, nesse kit aqui, para a sua igreja, tá? Entre em contato conosco aí, primeiro comentário fixado do vídeo, você entra em contato diretamente comigo aqui, nesse telefone que aí está. Mas vê só, gente, dito isso, a culpa, eu não acho que a culpa esteja de forma nenhuma na criança. Coisa que os críticos desse assunto sobre questão de pregadores mirim, quando vão criticar, eles vão criticar diretamente a criança. Irmãos, o que teve de youtuber, o que teve de como é que eu posso te dizer, de Instagram, de outras redes sociais, rebentando um menino de 14 anos, ainda no meio, ainda esse ano, não estava no GB. Veja, você critica, esse pessoal critica a criança que está pregando, que não era para ele estar pregando. Mas na hora de criticar, eles não criticam quem está por trás da criança, eles criticam diretamente a criança, que também é um erro. Então perceba bem uma coisa, eu vi o vídeo do Felca, ele colocou a adultização do jeito corretíssimo, tá? Não só sobre exploração sexual, mas também sobre a exploração de imagem, de fazer a criança vestir uma caricatura de um adulto. E você pode notar que grande parte, não toda, mas grande parte dessas crianças que começaram precoce na igreja, cantando, pregando e assim por diante, olhem a vida delas hoje. Como está?
vai ser poucas ali que vai estar com uma vida saudável, gente. Sua maioria estão destruídos emocionalmente, espiritualmente, matrimonialmente, tudo isso. Porque começaram a imitar uma fé e não a ter uma fé. Você entende isso? Então nós devemos tomar muito cuidado quando for criticar, não criticar as pessoas erradas. Porque a criança é a que menos tem culpa nisso tudo. Eu peço a você que vá criticar que seja homem, que critique as bases. Sobre as bases que essa criança está assentada, calcada, estribada. Se nós derrubarmos as bases, talvez não tenha mais criança por aí precocemente parecendo adulto. Então, meu ataque aqui, ele é teológico, tá? Totalmente teológico. Eu não tenho aqui nenhuma ideia aqui de criticar pessoas. Eu critico teologia. Então, por criticar teologia, nós vamos começar com um versículo no qual o profeta Isaías, veja, criança governando ou pregando ou fazendo qualquer outra coisa, vamos começar do começo. Isaías 3, 4 e 5. Isaías 3, 4 e 5. Veja o que é dito. Der-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Percebe isso aqui? Sabe o que Deus está dizendo quando o menino governa? Quando criança toma lugar de gente grande dentro do parâmetro espiritual? Você sabe o que é que Deus está dizendo? É que quando tiver tudo um caos, dentro do conceito espiritual do que é a igreja, para piorar o caos, Deus colocará meninos para falar para um povo de ancião. Você entende o que é que Deus está dizendo aqui? É que quando meninos pregam, é porque a igreja o lugar está tão caótico, quando o menino é príncipe, quando o menino é rei, é que não tem homens. Não existe homens ali. Então, entre os meninos e os homens, é tudo a mesma coisa. Veja o versículo ainda que diz: o menino se atreverá contra o ancião, irmãos. E não é isso que acontece quando uma criança está num púlpito doutrinando uma igreja. Veja o atrevimento. Doutrinando, exortando. Eu vi esses dias um menino, uma criança, ensinando como o casal deve lidar, como os maridos devem tratar a esposa, como a esposa. Eu falei, isso é o fim do mundo, acabou. E um monte de gente idosa, gente com bem mais idade, cheio de cabelo branco na cabeça igual eu, ouvindo uma pataguada de um menino, de um rapazinho de 14, 13, 14 anos. Se isso aqui não é o que Isaías está dizendo, o que é então? Tá? Então perceba bem uma coisa aqui, esse vídeo vai se alongar um pouco. Se você não gosta de vídeo assim, então te aconselho a procurar outro canal. Então perceba bem uma coisa aqui, gente. Dar-lhe-eis meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Aí ele diz, o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Entende isso aqui? Entende que quando nós normalizamos crianças nos púlpitos, esta profecia está apontando que ela está se cumprindo dentro da igreja hoje. É que tudo está num estado tão caótico que entre pastores e meninos, Deus resolveu dar meninos para a igreja. Percebe?
Pastores, meninos, pastores, não tem mais o que dizer. É fim de carreira, irmãos. Acabou-se, não tem mais para onde correr. Dar-lhe-eis criança como reis. O caos tomou conta. Não tem mais homem para governar, para pregar, para exercer. Não tem mais. Então dá o menino aí mesmo. Um pastor que leva uma criança para pregar na sua igreja, eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir agora. Um pastor que leva uma criança, um menino, um rapazinho de 14, 13 anos para pregar na sua igreja, simplesmente ele está dizendo para a igreja: meninos e eu pregamos a mesma coisa. Essa criança tem a mesma profundidade espiritual, bíblica, intelectual, psicológica que eu tenho, então eu dou meu púlpito para ele. É isso aqui que vocês estão dizendo para a igreja. Eram 120 irmãos que estavam lá reunidos no dia de Pentecostes. Não fala que era 120 meninos. Não falam que era 120 crianças. Então nós temos que começar a perceber as coisas. Observar as coisas mais de perto. Sabe? Ter uma ideia melhor sobre o que é que está acontecendo aqui. E aí vão vir, teologicamente falando, então, quando o menino governa, quando o menino toma um púlpito, quando o menino prega, é porque a igreja está no seu estado mais caótico. E não é que a criança vai por ordem, não, tá? É porque a desordem tomou conta total. É Deus dizendo ao povo: vocês não têm o que falar para o meu povo. Entre vocês e uma criança birrenta, coloca uma criança por aí. Lembra o que Paulo disse? Eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês são carnais, são meninos na fé, meninos são birrentos. Meninos não têm respeito. Irmãos, eu vejo menino aí debatendo com velho de cabelo branco e o garoto se impõe. Vê se não está se cumprindo esse versículo aqui de Isaías. Eu vi esses dias um menino debatendo com um pastor, rapaz, e ele impondo ao pastor, porque Paulo não era casado e ele falou sobre casamento e eu me lembrei desse texto na hora. O menino se atreverá contra o ancião. Foram vocês que fizeram isso. Principalmente a igreja aqui no Brasil. Esse é um fenômeno novo, não é antigo. Você não via isso nas cruzadas de 1980, aí para trás, você não via muito isso aqui. Isso aqui é um fenômeno novo. Isso apareceu no Brasil agora há pouco. Com a frouxidão do movimento pentecostal e a frouxidão do movimento neopentecostal, deu isso aqui, tá? Este filho aqui de Rosemary, os pregadores mirim, eles são uma ideia, quem teve a incubadora nisso aqui, literalmente falando, essa é com vocês, pentecostais e neopentecostais. Essa aqui é toda sua. Tá? Com o apoio, por quê, irmãos? Porque a Assembleia de Deus é multifacetada. Ela tem 2 convenções grandes no Brasil. 2 convenções gerais grandes. Então, quando eu falo de Assembleia de Deus aqui, tem que observar bem qual meio que eu estou falando. Mas observem aí depois, pesquisem quem foi que começou, qual convenção começou com essa história aqui. Esse bebê de Rosemary tem pai. Tem endereço. Pregadores mirim, alguém começou dando o púlpito para eles. Alguém viu um nicho aqui para isso. Tá? Alguém percebeu que isso até era um atrativo para a igreja. Esse é o mal do evangelicalismo, é trocar o que é bíblico pelo que funciona. E aí dá isso aqui, essa esparrela que a gente está aqui agora.
o vídeo do rapaz, o vídeo do Felca, expôs. A primeira parte do vídeo dele, se você ver, ele não está falando sobre abusos, ele está falando diretamente sobre as questões de crianças coach, disso, aquilo, outro, que pode muito bem se encaixar em pregador ali, sim. Pode muito bem se encaixar ali. Veja bem uma coisa. Vamos ver mais. Aí eles dizem, mas Samuel foi um sacerdote mirim. Não, filho, não foi. Samuel foi consagrado por Ana para ser dado no tabernáculo, mas eu acho que ele não foi dado bebezinho para Samuel, para Eli cuidar dele, não. Eu acho que ele foi levado para o templo, não foi com 8 dias de nascido, não. Ele foi apresentado com 8 dias de nascido no tabernáculo. Eu acho que ele foi mandado para lá com a idade já de 12 anos. E aí você pode pensar, tá vendo, pastor? Ele foi com a idade de 12 anos. Sim, foi. Só que ele foi ser um aprendiz de sacerdote, não um sacerdote. Ele ajudava no templo, no tabernáculo. Ele não era chefe. Ele não era nem maior do que Ofni e Finéias, que eram os 2 filhos de Samuel. Ele nem a cargo de sucessor estava. Observa uma coisa. Ana fazia uma estola sacerdotal para ele todo ano e mandava, porque todo ano ele crescia. Então, mandava uma estola nova sacerdotal. Era Ana quem fazia, não era Samuel, não era Eli. Ana fazia e mandava. Por quê? Porque estava sendo criado ali, criado dentro do tabernáculo um sacerdote. Eles estavam criando, ele ainda não era. Tá? Ele usava a túnica de linho para servir a Deus sob a tutela do sacerdote ali, sob a tutela. Tá bom? Veja bem uma coisa, a história de Samuel é sacrificar, você tem que entender uma coisa bem simples. Era comum com que a questão dos filhos de sacerdote, quando estavam aprendendo o ofício do pai, não era o caso de Eli ser pai do Samuel, mas ele estava ensinando, quando diz que ele ajudava no sacrifício, quer dizer que ele cortava o pescoço do animal. Não quer dizer que ele oferecia a Deus aquele sacrifício em síntese. Não quer dizer nem que ele era o sacerdote da vez, nem que ele era o pregador. Não se diz em lugar nenhum aqui que Samuel abria a Torá e ensinava. Ao contrário, diz que no tempo de Eli a palavra de Deus era escassa e profecia já nem existia. Deus chama Samuel, fala com Samuel, Samuel avisa Eli do que está acontecendo, mas não assume púlpito, não assume cargo, não assume nada. Sabe o que ele faz? Fica quieto. Samuel vai ter, irmãos, o ministério mais importante do Antigo Testamento, basicamente. Não sei ali, Jesus disse que João Batista era o maior, então vamos ficar com João Batista, mas de ministérios ali, Samuel é o único que vai agregar nele o tríplice ministério: sacerdote, profeta e juiz. Você já imaginou uma criança julgando uma causa? Vamos tomar vergonha na cara, gente, para tentar dizer que Samuel exercia ministério de sacerdote quando criança. Para com isso. Para. O sacerdote no tempo de Samuel era um juiz. Era alguém grande, de escopo, de estola, tinha que ter uma coisa pesada para ele. Não era um menino na fé, não. Vamos parar aí, vamos botar a bola no chão. Então, teologicamente, a história de Samuel com vocês que querem dizer que o pregador mirim tem que ser pregador porque Samuel era... Não é. Não é. Não dá para se sustentar aqui. Tá? Não dá mesmo. Uma outra coisa que o pessoal pega muito aí, para tentar dizer que tá certo, o pregador mirim tem que pregar porque Jesus pregava no templo com 12 anos. Outro engano. A Bíblia nunca disse que Jesus pregava no templo com 12 anos.
O ministério público de Jesus Cristo começa quando ele está com 30 anos. Por quê? Historicamente, bom, isso dizem os historiadores, os hebraístas, os biblicistas e os arqueólogos dos tempos bíblicos, que remontam aos tempos bíblicos, e disso eu tenho um montão deles aqui na minha retaguarda. Eles dizem uma coisa bem simples, tá? Bem simples. De que, na época de Jesus, um ministério público que eu digo é um ministério profético, alguma coisa desse tipo, o homem só era considerado maior de idade para ter uma visibilidade desse tamanho se ele tivesse 30 anos. Então Jesus espera para começar o seu ministério com 30 anos de idade. Se você ler João capítulo 7, se não me falha a memória, você vai ver os irmãos de Jesus o fustigando para que ele suba para Jerusalém, para o templo, porque estava ali meio que uma injiriza entre os irmãos de Jesus e o próprio Jesus. Mas o ministério de Jesus começa publicamente em João 2. Observe. Se você quiser remontar com 30 anos, é no batismo de Jesus que ele começa e ele vai para o deserto para orar por 40 dias e ser tentado pelo diabo. Mas, dito isso, o que é que eles pegam aqui muito? Eles pegam que Jesus estava no templo ensinando os sábios. Não foi isso que aconteceu. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Veja o texto. Vamos na Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 41 diz: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Percebe? Com 12 anos, parece-me que eles levam Jesus para o Bar Mitzvah, que é para a criança começar ali a aprender com os rabinos em alguma escola. É a festa de passagem dos judeus até hoje. Eles têm isso aqui. Terminando os dias da festa, da Páscoa, logicamente, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais soubessem. Passado, porém, pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo aos parentes e aos conhecidos. Veja, saía caravana de todas as cidades e iam para Jerusalém uma vez no ano. Está voltando a caravana. Alguns teólogos dizem que havia ali um certo tipo de pessoas que cuidavam dessas crianças, porque quando chegava-se na porta do templo, tinha ali um tipo de lugar onde as crianças ficavam. Era isso desde o tempo do tabernáculo no deserto, tá? Desde o tempo no tabernáculo no deserto tinham mulheres que serviam ao tabernáculo. Deixa eu ver aqui. É isso. Em Êxodo, capítulo 38, 8. E também no próprio livro de 1 de Samuel 2, 22, você vai ver que os filhos de Eli são tão malignos que prostituíram, de certa forma, essas mulheres aqui. Você sabe do que é que eu estou dizendo, né? Mas no Êxodo, diz que deixa eu me achar aqui. Onde é que está? Mas no Êxodo diz que essas mulheres serviam na porta do tabernáculo. Dava-se a entender que elas ficavam com as crianças ali quando as pessoas iam adorar no tabernáculo. Então Jesus, por ser uma criança, estava no meio disso. Quando voltaram para casa, viram que a coisa desandou, que Jesus não estava no meio dessas pessoas ali que estavam voltando com as crianças.
Começou-se a procurar entre os parentes, tal, não estava, voltaram para Jerusalém, para ver onde ele estava. Primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, no texto bíblico, veja o que vai nos dizer. De novo, vamos voltar para Lucas, capítulo 2, versículo 45. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Veja, eles voltaram a Jerusalém para procurar Jesus no lugar aonde ele deveria estar, que era no templo aonde essas mulheres ficavam cuidando dessas crianças, provavelmente. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Veja o que Jesus estava fazendo. Leiam a sua Bíblia, versículo 46 de Lucas 2. E 3 dias depois, o acharam num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Ele não estava pregando. Ele estava ouvindo, aprendendo com os doutores da lei e fazendo perguntas aos doutores da lei. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ou seja, ele perguntava com toda humildade e também retrucava o que estava sendo ensinado. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Veja, desceu com ele Jesus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Esse texto aqui, para quem vai apoiar pregador mirim, aqui é para lascar. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas do seu coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe o que o versículo 52 está dizendo para mim e para você, que quer acelerar o processo dentro da igreja de adultizar a criança e também de criticar a criança como se eles fossem adultos? O versículo 52 diz, olha, foi o único episódio que Jesus estava lá. Depois disso, ele foi submisso ao seu pai e à sua mãe em tudo, como uma criança normal de Israel. Jesus passou no crivo de ser criança, não foi precoce. Não saiu por aí curando o enfermo com 12, 13 anos, não. Não saiu por aí querendo ser um fenômeno com 12, 13 anos de idade, não foi isso que ele fez. Observa o texto, e crescia Jesus em sabedoria. Primeira coisa, quer ser pregador, quer ser espiritual, cresça em sabedoria. E crescer em sabedoria é uma conjunção de crescer em estatura, ou seja, a idade que me dará sabedoria. Sabedoria, estatura e graça. Diante de quem? De Deus e diante dos homens. Está dando para entender aqui? Então não me venham os senhores e as senhoras aqui me dizer que existe base bíblica, que existe alguma base bíblica para tentar burlar as questões bíblicas e dizer que está certo, criança está pregando, porque não está. Mas eu não estou aqui criticando a criança em síntese, eu estou criticando quem coloca essas crianças para pregar. A minha crítica está em cima disso. É que o pastor que coloca essa criança para pregar, você não deveria estar numa igreja dessa, porque esse pastor é uma criança igual a que ele está dando púlpito.
O Espírito Santo deu dons, irmãos, à igreja, e principalmente um dom chamado dom de mestre. Eu não conheci uma criança na Bíblia com dom de mestre. Então vamos pisar a bola no chão aqui, gente. Vamos ver o que é que a gente está fazendo com isso. Tá? Porque tá feio. A coisa tá ficando indigesta. Veja mais aqui comigo. Todo pregador que vai na sua igreja, aprenda isso aqui, você que é pastor. Porque isso eu aprendi a duras penas na minha igreja. E em 12 para 13 anos que tem a palavra da cruz aqui, todo membro da nossa igreja pode contar na mão os pregadores que já pregou lá. Em 13 anos quase. Nossa igreja não é uma igreja que entrega um púlpito para qualquer pessoa. E nós não entregamos o púlpito toda hora. Olha, o ano passado, pelo que me falha, se não me falha a memória, não pregou ninguém de fora da nossa igreja na nossa igreja. Esse ano provavelmente pregue um lá. De fora dos portões da igreja. Mas, por que nós temos todo esse cuidado com o púlpito? Spurgeon um dia disse, não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja, preocupe-se com quem entra, com quem sobe e desce do seu púlpito. Essa é a preocupação de um pastor. Mas quando nós damos nosso púlpito à criança, saiba de uma coisa, quem está com o microfone na mão na sua igreja, quem está à frente pregando, ali sim, ele está sendo o mestre da sua igreja. Por aquele momento ele está sendo o líder, o pastor, a voz que as ovelhas estão seguindo. Dá para você entender a gravidade disso aqui, de colocar uma criança para pregar na sua igreja? Quando ele está com o microfone na mão, irmãos, ele está falando e está guiando a igreja toda pela voz dele. Eles vão ouvir uma voz saindo do púlpito e vão seguir, mas vão seguir a voz de quem? De uma criança, de um menino. É esse tipo de incoerência tosca que as igrejas hoje estão fazendo. Entende? Veja, 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos dar uma lida nisso aqui. É aqui que eu quero que você me entenda. Entenda-me bem. Vamos lá. 1 Timóteo 3. Vamos ler o que está escrito aqui. Veja. Você diz que uma criança não pode ser pastor na sua igreja. Mas essa criança pode pregar. Não é incoerente isso? Se ela pode fazer a maior coisa que um homem de Deus pode fazer, que é pregar o evangelho e guiar as pessoas de dentro da igreja, porque um pregador de dentro da igreja, ele não está comunicando o evangelho para fora dos portões da igreja. Veja, quando eu estou no púlpito da minha igreja, eu não estou ali como um evangelista. Eu estou ali como um mestre, como um doutrinador. É essa diferença ministerial que vocês não conseguem fazer. Quando eu estou falando fora dos portões da igreja, que Deus me colocou como pastor, lá fora dos portões da igreja eu não estou falando como mestre, eu estou falando como um evangelista. Lembra que ele disse a uns, ele deu apóstolos, doutores, apóstolos, mestres, evangelistas. Fora dos portões da igreja, irmãos, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Dentro dos portões da igreja, eu não estou falando para quem não é crente, eu estou falando para quem tem uma Bíblia na mão, para quem diz, pelo menos, que é crente. Então, aquela voz ali dentro do púlpito é uma voz de mestre, é uma voz de pastor, é uma voz de guia espiritual, é uma voz de quem está guiando o povo. Então, quando você convidar um pregador para a sua igreja, saiba, você está convidando alguém para guiar a sua igreja. E você está chamando um menino para fazer isso. Quem é o menino agora aqui? Quem é o moleque? É a criança ou é você que faz isso? O mal é que nós temos pastores irresponsáveis, moleques em cima de púlpito.
E aí nós criamos esses chamados bebês de Rosemary aqui na internet. Porque hoje o ministério ministério nada, esses negócios de pregador mirim hoje é isso. São bebês de Rosemary. Simplesmente isso. Quem faz uma junção aí do filme antigo sabe o que eu estou falando. Ou seja, ninguém sabe quem é o pai do bebê de Rosemary até hoje. Aliás, sabem, né? Vocês sabem quem é o pai. Tem pai, isso aí. Veja o que Paulo diz. Então, uma vez que quem toma o púlpito tem o poder de ensinar, tem o poder de ser um pastor, ao menos enquanto está ali, ele deveria ter as qualificações de um pastor, de um bispo, de alguém que ensine. Percebe? Veja a primeira coisa que Paulo diz. 1 Timóteo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém espírito episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser um bispo, se alguém quer ser um pastor, é uma excelente obra. Ele está almejando uma coisa boa, não é ruim ele almejar isso. Só que tem um crivo para passar. Existe um critério para se passar aqui. E aí Paulo vai dizer qual é o critério necessário. Olha só. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Me diz uma coisa, no primeiro pega aqui do versículo 2, uma criança se encaixa nisso aqui? Vamos ver aqui, primeira coisa, olha, portanto, é necessário, tem que ser assim. A palavra necessário aqui não está dizendo que há uma probabilidade dele ser ou não ser, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Criança é repreensível toda hora. O bispo tem que ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Vocês viram o ridículo que vocês estão fazendo? Temperante. Criança temperante. Tu conhece alguma? Criança é temperamental, gente. Sóbrio. Tu conhece sobriedade em criança, gente? Modesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando o filho sob disciplina, como todo respeito. Sim, antes de você me perguntar, eu sou contra pastor solteiro, tá? Contríssima pastor solteiro. Não existe nenhuma base bíblica para você consagrar um pastor solteiro, a não ser que ele seja um celibatário. A não ser que ele anuncie para a igreja que ele é um celibatário. Que Deus o chamou e o dotou com um dom de celibato. Aí é outra coisa. Celibato não é obrigatório. Mas se ele acha que tem o dom de ser celibatário, ok, tudo bem. Mas se o cara não tem dom para ser celibatário, sim, você deveria esperar até ele se casar para consagrar ele a pastor. Pastor solteiro é outra heresia criada aqui. A moda tupiniquim. Você pode me falar de Paulo aqui e tal, a gente entra nesse critério. Vai ser um bom vídeo que eu vou fazer. Pastor tem que ser casado ou não? Fica tranquilo aí. Mas pega aqui isso aqui comigo, rapidinho. Se para ser um bispo precisa disso tudo aqui, por que é que para ser pregador, a voz que vai guiar uma igreja, que vai mudar vidas, o cara não tem que ser isso aqui? Meus irmãos, nós temos que começar a acordar. Mas são vocês que são de cabelo branco, carentes, por assim dizer, que estão lotando, que estão enchendo as redes sociais dessas crianças. Não percebendo que vocês também estão comungando com isso. Com essa adultização infantil. Porque Paulo vai dizer uma coisa muito simples. Paulo vai dizer sempre que um menino, como ele diz, meninos espirituais. Em 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 2. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Veja, Paulo está comparando uma criança com carnalidade, porque criança é isso. Criança é instável. Hoje ela tem um humor, amanhã tem outro. Criança é totalmente passional.
Criança é manipulável. Criança é tudo isso aqui, gente. Então, Paulo usa o termo carnal e coloca menino junto para você entender que se uma pessoa é uma criança espiritual, Paulo está dizendo que ela não é apta a ser usada por Deus ainda. Nos propósitos grandiosos, não. Deixem as crianças em paz dentro da igreja. Pare com essas coisas. Que cultinho de criança que nada, irmãos. Não existe isso não, existe culto ao Senhor. Hoje é o culto de domingo do departamento das crianças. Vamos fazer o culto somente para criança. Que heresia, que loucura é essa? Sobre ter salinha de criança é outra coisa que nós voltamos aqui depois, se vocês quiserem, para debater isso. Mas daí a querer fazer dentro do clã da igreja um domingo inteiro somente para um culto infantil, meter bolinha dentro da igreja, aquele troço todo, isso é uma bobagem. Uma outra coisa que eu criticava quando era de dentro do campo da Assembleia de Deus, e graças a Deus mudou em algumas delas, é que nós pegávamos antigamente a pior pessoa que tinha para dirigir as crianças. Ah, a pessoa vai sair da igreja, pega ali a filha da irmã fulana e bota ela aqui. Depois começaram a entender e vão fazer uma mudança brutal nisso, que as crianças deveriam ficar com a melhor pessoa que a igreja tinha, a pessoa mais idônea, a pessoa mais espiritual, a pessoa de oração. Essas pessoas que tinham que ficar com a igreja, com as crianças, e não ao contrário. Percebe uma coisa aqui, gente, para eu acabar. Veja o que Paulo fala sobre meninos. Digo, pois, Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, aí Paulo vai falar aqui da lei e da graça tal, mas o que eu quero pegar a ênfase aqui é que Paulo está sempre dizendo que um menino não tem direito à herança, um menino não tem direito. Ele está sob tutores. Está guardado ainda. Vai chegar o tempo dele. Espera, treina esse rapaz, fica com ele perto de você. Olha o que Paulo vai dizer, voltando para 1 Timóteo, cadê aqui? Veja bem, Paulo vai dizer que o obreiro, capítulo 3 de 1 Timóteo 3, versículo 6, não seja neófito, para não suceder que, se ensoberbecendo, incorra na condenação do diabo, ou seja, o neófito, novo convertido. Por quê? Porque novo convertido também é tratado como criança na fé. Entende? Novo convertido também é tratado como menino. Mas nós estamos achando, irmão, que estamos abafando, estamos botando a coisa para andar. O que o Felca fez aqui foi colocar o dedo numa ferida fora da bolha nossa. Só que você viu aqui, eu não tenho alcance, e graças a Deus o Felca trouxe para a internet um debate que sim, nós como pastores deveríamos observar que isso também diz respeito a nós. Que isso também diz respeito a nós. Tá? Veja ainda sobre bispo, e bispo por bispo é um ensinador, é o pregador, é o pastor. Porque quando você dá o microfone para um pregador pregar, saiba, ele é o pastor por aquele tempo na sua igreja. Pelo menos uma hora que ele ficou ali pregando, ele é o pastor da igreja, ele está falando para o povo seu. Ué. Tito 1, versículo 7 ao 8 diz: o bispo deve ser irrepreensível, como administrador da casa de Deus, não arrogante, não colérico, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçador de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e temperante. Tudo que uma criança não é. Então não, irmãos. Nós não temos nenhum contexto bíblico ou espiritual para dizer que uma criança pode pregar na igreja. Tá? Nós vamos terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande. E ele já está muito grande. Então eu rogo a você que você compartilhe esse vídeo, comente. Compartilhe. Compartilhe com pastores de igreja pentecostais, neopentecostais e assim por diante. Vamos falar sobre isso abertamente, tá?
Se você quiser adquirir os nossos livros que a gente falou aqui no começo, tá? O nosso kit, tem um kit também aqui, eu quero apresentar a você esse kit aqui de adolescente, ó, para adolescentes e jovens, Identidade Cristã. Nesse livro nós falamos sobre pornografia, paz, identidade cristã, os desafios cotidianos da juventude cristã. Ser jovem na igreja é difícil, irmãos. Então você que gostaria de ter, a gente fala aqui sobre pornografia, paz, escola, amizade, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas falamos aqui nesse livro. Tem também Ovelha entre Lobos, como a juventude cristã deve ser luz em um mundo de trevas. Esse livro aqui é muito legal, tá? É baseado no Sermão da Montanha também e outros temas aqui, muito bacana mesmo para você, tá? É um livro que eu te aconselho a adquirir, um livro muito bom mesmo para jovem, tá? E tem também Namoro, que é Abrindo o Jogo sobre Namoro, 15 características que você deve fazer no seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Então, adquire também esse kit nosso infantil aqui, vai vendo o vídeo, vai vendo todos os livros que a gente falou aqui, são todos de autoria minha ou da Débora ou da Fernanda. Então, o primeiro comentário fixado no vídeo aqui está aí, esse telefone 031 319 989458971, esse é o nosso telefone. Se você quiser ajudar o nosso projeto missionário, tem o Pix também nosso, a gente te manda um oi pra gente aqui e fala o que você quer, você fala diretamente comigo aqui, em nome de Jesus. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor.